Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Muitas vezes a gente acha que a teoria é uma coisa muito distante da prática e que elas não se conversam. Na verdade, a teoria ela existe para amparar a prática, para dar base para a nossa prática. Quando eu estudo Vygotsky, por exemplo, e eu entendo a teoria dele, a explicação sobre a relação entre o homem e o ambiente, eu sei que eu preciso preparar o meu ambiente, os brinquedos, a estrutura da sala de aula de uma forma que eu consiga acessar a criança e desenvolver todas as capacidades dela. E a teoria ajuda a gente nessa prática. Hoje eu vou conversar com a minha sogra para ver o que ela acha. A teoria é mais importante que a prática? O que é que você acha? Já coloca aqui nos comentários pra gente depois poder conversar sobre isso. E se você tiver alguma pergunta pra ela também, coloca aqui embaixo que eu vou passar pra ela e depois ela responde. Eu vou colocar a minha máscara, porque estamos em quarentena, né? Colocar o álcool em gel e bora lá na casa dela. Oi, gente, tudo bem? Se tiver alguns latidos aqui, é porque tem 25 mil cachorros aqui. Essa é minha sogra, como eu falei no começo do vídeo. Fala seu nome. Márcia. Oi. Oi, tudo bem? É a primeira vez dela gravando, gente. Eu vou fazer algumas perguntas pra ela e aí você vai... você trabalha em qual tipo de escola? Hoje é educação infantil. Mas é pública? Pública. Trabalho numa EMEI. Quantos anos você trabalhou em sala de aula? 32. Mas teve estadual também. Ah, e tem um papagaio também, gente. Eu comecei trabalhando em creche. Trabalhei 12 anos numa creche pública também. Aí fiz pedagogia e aí fui dar aula. Você trabalhou na pública sem ter pedagogia, você chama magistério? Sim. Não tinha magistério. Como você trabalhou? Quando eu entrei na prefeitura, para a CEPAGem, que era o cargo, você precisava ter só o... Ensino médio. Não, nem o ensino médio. O primeiro grau completo, que seria a 8ª série. Nossa! Eu fiz um concurso que não era esses concursos de hoje, era uma provinha, porque a minha tia trabalhava e na época eu tinha casado, só tinha um filho e eu não trabalhava. Aí a minha tia me avisou que tinha aberto para uma creche específica, que era aqui no Edu Chaves. Aí eu fiz o concurso, passei e aí fui trabalhar. Trabalhei de 83 até 89 Nessa creche. nessa creche. E aí você depois resolveu fazer pedagogia? Na verdade, assim, eu tinha prática, mas eu queria teoria. É isso que a gente vai falar hoje. Aí eu fui buscar para tentar aperfeiçoar a minha prática cruzando com a teoria. Uhum. É, porque você já tinha trabalhado bastante tempo. 6 anos. Já dá pra ter bastante ideia do que fazer, Sim, do que não fazer. sim, E qual que era a idade ou a série que você mais gostava? Porque agora a gente fala ano, né? É. Mas antes era série. Quando eu comecei, eu não queria berçário. Porque a creche ia até 6 anos naquela época, né? Porque a gente não era educação, a gente era bem-estar social. E a finalidade da creche naquela época, só os 2 últimos anos é que eles tinham contato com a parte pedagógica. Na verdade, a gente era mais uma cuidadora. A gente dava banho, a gente alimentava, trocava fralda. A criança entrava e saía limpa. Mas a BNCC fala, né, que hoje o cuidar é o educar. Porque quando você vai trocar a fralda, você conversa. Sim. Não, a gente tinha, mas é o que eu te falei. É que antes era outra ideia, né? Todas as pessoas que trabalhavam comigo, ninguém tinha pedagogia. Nós éramos todos leigos na parte de teoria. A gente foi aprendendo realmente na prática. Algumas já eram avós, né, mães. Então, a gente, na verdade, a gente passou a trabalhar levando aquilo que a gente tinha em casa. E aí outras, a maioria das pessoas que trabalharam comigo, as mais novas, foram fazer pedagogia. A maioria também já aposentou. Já? Já, a maioria que começou a trabalhar comigo. Também eu entendo. O cargo que eu comecei, eu também já aposentei. Né? É porque você trabalhou no estadual também, né? Não. Sempre prefeitura. Pública. Sempre Mas pública. você não tinha 2 cargos? Mas os 2 na prefeitura. Ah, eu achei que era no estado. Não, eu trabalhei 35 anos num cargo e faz 22 que eu tô no outro. Nossa senhora, é muito tempo. Mas você trabalhou muito na primeira série.
Na De creche, aí quando eu fiz pedagogia, eu passei no concurso, fui para ser auxiliar de desenvolvimento infantil, porque eu era pajem. É assistente de classe? Não. Eu era pajem, aí eu fiz um concurso, porque aí foi esse concurso de VUNESP, já foi uma coisa, né? Eu fui ser auxiliar de educação infantil, que a gente falava ADI. Depois aí eu fiz pedagogia, aí abri o concurso para professora, aí eu saí da prefeitura, fiquei 1 ano e meio, que eu já tinha escolinha. E aí depois fui chamada e eu voltei. E aí você saiu da sua escola? Aí eu vendi na escola. Porque aí você foi pra prefeitura? Eu fui pra prefeitura. E aí você já começou na primeira série? É porque primeira série, hoje é diferente, mas quando eu voltei pra prefeitura, isso foi em 96. Quando eu voltei pra prefeitura em 96, eu já voltei como professora, e eu tinha um cargo que era como se fosse substituto. Eu era titular. E assim, primeiro ano ninguém queria, primeira série. Ninguém quer alfabetizar, é muito Não, difícil. mas eu tenho amigas que adoram, que não pegam, porque agora o ciclo é fechado no 3º ano. Sim. Chega no 4º, elas voltam pro 1º. Elas amam alfabetizar. Eu tenho uma amiga que é assim também. E tanto que eu tenho colegas que, se for para ficar mas é tão difícil. com o 4º e o 5º ano, elas preferem mudar de escola para pegar o primeiro em outra escola. Mas é um desafio, né? Olha, porque... Stephanie, eu vou te dizer uma coisa, assim, eu acho que é tudo muito difícil. Quando eu peguei o primeiro ano, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? É tudo muito difícil, mas quando você já tem a prática com as séries anteriores... Sim, você já sabe, por exemplo, igual eu com as crianças menores. Pra ele estar fazendo isso, o que ele tem que fazer antes? Quando você pega uma primeira série, na época, né? Porque ano passou a ser de 9 pra cá, Sim. era a primeira série. Eles chegavam na escola, Cru. A gente trabalhava coordenação motora, que Psicomotricidade. hoje quem faz esse papel Sim. é a EMEI. Então eles chegavam pra gente cru. Não conseguia pegar na tesoura, Tesoura, no lápis, assim, lápis, quebrava lápis porque punha muita força. Hoje a criança já vem preparada de outra Isso é forma, verdade. né? Então, hoje é mais fácil alfabetizar do que quando eu voltei como professora em 96. Ainda mais recursos, né? Hoje em Sim, dia, com a sim. tecnologia, você tem mimeógrafo. Tenho 2. E o meu tá guardado aqui, que aquele eu não dou, não vendo e não empresto. Você tem mimeógrafo, você rodava o álcool ali, Sim, o cheirinho de sim. álcool. Mas eu acho que, pra mim, os primeiros anos que eu tinha esse cargo e que eu era a última classificada, que eu pegava alfabetização, não foi tão difícil, porque eu já tinha bagagem de creche. Sim. Então, a minha creche... Você sabia o que eles A precisavam? creche trabalhava até 6 anos. Dos 5 e 6 anos, a gente trabalhava com o projeto Alfa. O que era um projeto Alfa? Tinha a professora na escola, e ela pegava as turmas 1 hora por dia para estar trabalhando na coordenação. Então eu já tinha participado do processo. Então quando eu cheguei na sala de aula, eu não fiquei tão perdida. Porque você já tinha observado. Porque a gente acompanhava. A gente não fazia porque a gente não tinha pedagogia. Mas a gente acompanhava e a gente auxiliava. A gente punha as mesinhas assim e eles sentavam Mas não é em volta. todo mundo que observa e também quer aprender, né? Mas Você tanto sabe que como é que é. eu só fui fazer pedagogia porque eu me descobri. Meu curso técnico foi marketing. Nada a ver comigo. Nossa, não pois mesmo. é. Então Quem conhece minha sogra sabe que ela é educação. Pois é, eu fiz o curso técnico de marketing, porque na época estava em moda, aquelas coisas, nunca exerci. Assim, tem coisas que você só vai descobrir depois que você tenta. Eu não faria outra coisa também. Eu não, também não. Já passei por direção, fiquei 5 anos mas você de ficou direção. super bem na direção. Fiquei, mas... Pra resolver os pepinos. Porque eu tinha outro cargo que eu era professora. Então, um cargo eu era vice-diretora, mas no outro eu era professora e eu nunca saí da sala de aula. Fechou a porta da sala de aula, a sala Acabou. E assim, as pessoas não entendem. Quem domina a sala é o professor, aquele espaço é seu. Tanto que é um habitat natural. Enquanto chefia, a gente tinha autonomia, até a obrigação de você acompanhar algumas aulas. Eu nunca entrei na sala de um professor sem bater na porta e pedir licença, inclusive em quadra. Porque quadra é sala de aula do professor de educação física. Eu nunca cheguei e fui entrando. Eu parava na porta, batia na rede, dá licença, professor, e entrava. Nunca, porque eu acho que dentro da sala de aula, quem é o responsável é o professor. Autoridade também. Autoridade, sim. Teve alguma vez que você olhou e pensou assim, Piaget fala sobre isso, Vygotsky fala sobre isso,
Ou Na verdade, algum outro teórico assim, que você assim, observa? as coisas vão acontecendo, te dá aquele insight. É como se você visse a situação, pensar, às vezes você não tem nem tempo de falar. Você pensa e o conhecimento vem, porque na verdade o nosso cérebro ele é um arquivo, né? As gavetinhas estão Vai lá, guardando lá, então vai nas pondo lá. pastas. Enquanto você não precisa daquilo, aquilo está arquivado. Mas você olhou, levou a mensagem para o cérebro, já vai puxar aquela gaveta e te dá a resposta. É isso mesmo. Então, na verdade, você não, você pensa, você vê a situação, você pensa, o seu cérebro responde. Às vezes você não tem nem tempo de falar porque você já tem outra coisa para fazer. Porque uma sala com 35 alunos. Tem várias crianças gritando, pedindo E socorro. assim, eu sempre trabalhei muito em dupla. Eu não acredito que a sala é só de uma professora. E assim, eu não acredito que o aluno não possa ser solidário e ajudar o outro. Tá? Então eu sempre trabalhei crianças, as minhas salas de aula eram sempre duas e duas, 6 fileiras, trabalhando em 2. E eu sempre, no começo não, porque é uma bagunça, mas depois que você começa a conhecer, você põe aquele que tem condições de ajudar o outro. E isso serve de âncora. Né? Isso serve de âncora, porque um leva o outro, né? E a criança, às vezes, ela tem vergonha de perguntar pro professor, mas pro amigo ela pergunta. E às vezes, muitas vezes, ela aprende com o amigo. Sim. A mesma explicação, às vezes, que a professora e o aluno dá, o outro que explica, ela entende. Até as falas. Aluno, quando ele presta atenção, ele repete até, porque tem uma hora que você dá uma atividade que eles estão em silêncio, eles estão ali concentrados. Quando você trabalha com dupla, você vê eles conversando entre si, é um conversar mais baixo, não é aquele alvoroço, mas você escuta até as suas falas neles, um transmitindo para o outro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Exatamente. Que a gente se porta. Sem dúvida. A última pergunta, que talvez vai demorar um pouco, talvez você também já respondeu, mas qual é a melhor, teoria ou prática? O que você acha? Eu acho o seguinte, a teoria veio para que a gente reflita se o que a gente está fazendo na prática é o certo. Então né? Você diria que ela ampara? Sim. Ela não te ensina. Não. A teoria não te ensina. O que te ensina é a prática. Mas ela faz com que você reflita sobre o seu aprendizado, né? Aquilo que você tem lá guardado. E que se a forma que você está fazendo está de acordo com aquilo que deve ser. Com o desenvolvimento da criança. Da criança. Isso. Então, assim, eu acho que as duas coisas caminham junto. Uhum. Né? Eu comecei ao inverso. Eu comecei na prática para depois ir para a teoria. Quem começa pela teoria, ela tem uma bagagem muito grande de conhecimento, mas não tem vivência. Não. E isso só acontece fazendo. É que nem andar de bicicleta. Enquanto você não aprender, você vai cair. A hora que você aprendeu, nunca mais você esquece. Então, eu acho a educação, e assim, eu não vejo um educador como formado. Para mim, o educador está em constante formação. Por isso que a gente não pode parar de aprender, de ler. E Stephanie, não é nem questão só de aprender. A prática te ensina, a vida te ensina. Então, para mim, o educador é um ser humano, todos nós, né, seres humanos. Mas o educador, além de ser humano, ele tem que estar sempre pronto para aprender com criança, vivências, com família. Outros. Hoje eu já passei por creche, Fundamental 1. Infantil. Tô acabando, eu vou chegar lá. Eu passei por creche, passei por educação Fundamental 1, passei por educação 2, né, que é o Fundamental 2. Já dei aula para colegial, dei aula para EJA e tô terminando minha carreira na educação infantil, que era a única etapa que oficialmente eu não teria pego. E assim, eu me surpreendo a cada dia. Tem coisas que acontecem, hoje eu já não tô mais na sala de aula por N problemas, mas eu não deixo de estar com eles, né? A minha mesa é no meio do pátio, né? No meio do alvoroço. Não, agora com essa quarentena, a gente discutindo com a chefia o que a gente ia fazer, né? E elas querem pôr aquelas coisas acrílicas. Eu falei, tá aí eu, que fico no meio do pátio. Põe um tubo em Ela volta. falou, eu vou comprar uma bola inflável e vou pôr você no meio, porque eu não posso te perder, porque eles têm você como referência. Porque assim... Imagina você dentro de uma bola. Não, eu comecei a rir a hora que ela falou isso. Né? Eles te têm como referência porque assim, qualquer coisa que a professora manda, eles não vão
atrás de outro. Se eu tô na escola, eles vão atrás de mim. Às vezes nem é comigo, mas eu direciono. E os autistas têm você Nossa, como eu referência tenho. A minha gaveta é assim: o autista, a gente. A educação infantil, graças a Deus, nesse ponto a gente se preocupa bastante, né? Sim, o meu medo é fundamental. Nós tínhamos 6 autistas, né, o ano passado. Esse ano um foi embora e vieram outros problemas, mas assim, autismo só mais um. Eu tinha bolinha, eu tinha caminhão na minha mesa. Os meus chaveiros eu tive que trocar, porque era coisa que eles apitavam. Aí eu pus o controle do Porque portão. Porque é muito sensorial. Eu pus o controle da abertura do portão de estacionamento. Quando eu vejo o portão subindo e descendo, porque o Davi tinha ido lá, achou bonitinho e foi lá e começou a apertar. Porque ele é preto, com as bolinhas azuis. Ele achou lindo, pendurado na minha gaveta, né? Aí eu tive que trocar, tirar de lá. Mas assim, a escola, as pessoas que gostam do que fazem, né? Que eu acho que toda profissão, se você não gostar do que eu faço, vai vender roupa, vai fazer outra coisa, porque... Mas a educação é diferente. A educação, você não tem que visar dinheiro. Não. Tudo bem, o dinheiro faz parte, claro, ninguém A trabalha... gente tem que comprar EVA, a gente não trabalha por hobby, a gente trabalha por necessidade, mas se não for com amor, não faça. Não mesmo. Né? Tudo na vida, mas quem trabalha na educação, e assim, nós somos de 42 professores na escola que eu trabalho. Nossa, é bastante. São 3 turnos, 27 professores, mais módulo, né, que é eventual, fora os readaptados, que já são contados como... Fazem parte porque não ficam alienados. Eu, pelo menos, não fico, né? Então, é assim, dentro da própria educação, você vê pessoas que não deviam estar ali. Não tem prazer no que faz. Quando tudo que você faz na vida que se torna mecânico, você não pode continuar fazendo. Não mesmo. Que é um perigo pra você e pros outros. E imagina a gente que tá trabalhando com a vida. A gente tá trabalhando com vida. E a gente tá trabalhando com a estrutura emocional, a estrutura física, cognitiva. Tudo. Porque a educação infantil, até os 7 anos, gente, o que tinha que ser... Importante. Dos 7 anos para frente, ele vai adquirir conhecimento. Ele não vai desenvolver o outro lado que já tem que estar. Ele já tem que estar com isso maduro para conseguir ler e escrever. Por isso que o processo da prefeitura, a alfabetização vai até o 3º ano. Sim. Porque a gente sabe que a criança, cada uma tem, né? O seu ritmo, o seu desenvolvimento. Mas foi muito legal a gente chegar a essa conclusão, porque antigamente tinha cobrança de que no 1º ano tinha que ler. Mas na particular é assim? Segundo tinha que ler, escrever, entender tudo. Hoje, pela necessidade que a mudança do mundo, o ciclo de alfabetização fecha no 3º ano. E assim, a gente tem que pensar que a criança, ela vai ser criança só uma vez. Ela tem tantos outros momentos da vida para aprender a ler, escrever, a somar. Sim. E para brincar ela não tem. Por isso que a EMEI deixou de... Porque antes a gente mandava criança... Chegou uma época que era cru, depois começou a cobrar que ela conhecesse o alfabeto. Só que hoje a gente manda a criança para o 1º ano, que não é mais sério, que é ano. Ela tem conhecimento da letra. Sim, mas ela ainda não relaciona. Mas isso a gente chama de letramento. Ele vai com letramento. 1º ano que vai até o 3º. Uma criança hoje que sai do 3º ano, lendo, escrevendo e entendendo, ela está alfabetizada. Sim. Mas, voltando um pouco o foco, né, porque a gente se desviou, eu concordo muito com isso que você falou da teoria e da prática. Por exemplo, eu fiz pedagogia e fiz letras, mas eu não lembro muito das coisas que eu aprendi lá. Aí, por exemplo, agora eu tô vivenciando algo na sala de aula, né? Não, antes da quarentena. Aí eu observo que eu falo, nossa, eu queria saber como que eu lido com essa situação. E aí eu vou procurar o conhecimento para eu aplicar na minha prática. Eu acho que é isso que falta um pouco na faculdade. É um pouco mais de praticidade. Porque a gente vê lá o Piaget, que tinha os filhos de cobaia e ficava observando. Aí vem Paulo Freire, que fala da educação, da alfabetização do EJA, né? Dos mais velhos. Mas a gente não vivencia isso. Estágio é só no final. E a maioria faz o estágio daquele jeito, só para poder terminar logo. Mas é por isso que eu te digo, Stephanie, como eu comecei ao contrário, para mim foi muito tranquilo. Porque você já tinha visto.
As Então, situações o que eu que vi na você faculdade, eu tinha pergunta lá que o povo fazia, né? Porque assim, Sim. eu era uma das mais velhas, eu fui estudar, eu já tinha meus 3 filhos, isso e aquilo. Eles faziam um questionamento, eu olhava e ria, eu falava, meu Deus, será que nunca passou por isso? Não, Não, nunca entrou numa nunca sala. passou. Nós éramos em 35, só tinha uma sala de pedagogia à noite. Eu acho que só eu e mais 2 Que já estavam lá. Não, que ficamos. Como assim? Todo mundo saiu? RH, porque pedagogia Deu desistência. eles formaram, mas nenhum foi atuar. Nossa. Eles foram para outras áreas, não para educação. Eu tive uma professora na faculdade que ela falava assim que a faculdade de pedagogia tinha que ter uma faculdade de aplicação. Então, no primeiro semestre, a gente já ia ativando lá. Mas isso era o magistério. Tinha que ser assim. O magistério, principalmente o Cefam, que era uma escola que eles fazia. A primeira parte do dia era o curso ensino médio. Sim, depois você ia pro... No mesmo prédio, elas ficavam das 7 da manhã às 5 da tarde. Você não fez magistério? Não, eu fiz marketing. Tá. Aí, esse Cefam, o que elas faziam? Elas tinham a teoria. E depois? E depois, das 3 às 5, elas iam para a sala de aula dentro da própria escola. Então, assim, era uma escola que atendia, formava professores, mas também atendia a comunidade. Porque pensa, às vezes a pessoa fez 3, 4 anos de pedagogia, aí vai exercer a profissão e fala, não quero isso mais pra mim. Depois de 4 anos estudando. E assim, aí descobre que não consegue cuidar da primeira infância, porque na pedagogia você não aprende a cuidar de bebê. Isso tudo era no magistério. E isso deveria ter a teoria também. A como cuidar do pequeno, como que ele engatinha, a pedagogia, na verdade, ela... Eu acho que tá faltando coisa. Ela se preocupa de 5 anos para frente. Sim, mas o antes. Os cursos não são próprios para a primeira infância. Sim. Né? Que é de meses. Porque hoje não, uma criança para ir para uma escola pública, ele tem que ter 1 ano. Não é 4 meses? A creche, não é? Creche 1 ano. Não, a conveniada não. A conveniada pega de 4 meses. Então. Mas a creche que não é conveniada, que é direta, é 1 ano. Mas na minha época... 4 meses, quem vai cuidar desses de 4 meses? Nós cuidávamos. Então, mas... Acabava a dieta, a mãe tinha que trabalhar, porque antigamente a creche era um direito da mãe, não era um direito da criança. Que é diferente, a LDB veio... Mas não, porque nós não éramos educação, nós éramos bem-estar social. Que é o diferente o nome. A gente seria assistente social, a Secretaria de Assistência Social hoje. Sim. Então quem tinha direito à vaga não era a criança, era a mãe que trabalhava. Tanto que para conseguir uma vaga na creche, a gente ia fazer visita domiciliar. Olha, sério? Sério? E se você pegava algo errado? Teve mãe que a gente foi visitar, o apartamento dela era melhor que a minha casa. Você acha que ela conseguiu vaga? Não. Porque quando eu trabalhava lá na Maria Auxiliadora, foi quando teve a invasão da Serra Pelada ali, todos... O que sei disso? Sabe o São Luís Gonzaga? Sei. Eu trabalhava naquela creche, do lado da casa da avó das meninas. E nós íamos no morro fazer visita domiciliar. Entre uma pessoa do morro e uma daquela dos predinhos, quem conseguia... do morro. Porque era bem-estar social. Hoje não, hoje é direito da criança ter a vaga. Né? Por isso, convênios, terceirização. Porque o que é uma creche conveniada hoje? Eles têm um espaço e a prefeitura banca uma per capita. Né? Tanto que assim, é uma parte da alimentação a prefeitura manda, e a outra parte ela dá uma verba para que a creche compre. Então, a terceirização da educação na primeira infância veio por quê? Porque as creches diretas não tinham como atender todo mundo. E uma mãe não pode esperar 1 ano. Ela acabou a licença maternidade, ela tem que trabalhar. E aí as creches conveniadas entram, porque eles aceitam a partir de 4 meses, porque eles têm berçário. Creche pública direta não tem mais berçário. Eu tinha entendido essa parte. Então, aí fica falho, né? Sim. Porque a gente precisa da prática pra gente poder entender a teoria. Por exemplo, eu amo Maria Montessori, mas aí você lê a teoria dela, aí você não entende tão bem. Aí quando você vivencia, você fala, vida prática, por isso que a criança precisa lavar eu a louça. ouvi aquilo, porque agora eu tô vendo que vai desenvolver isso. É o que eu te falei, as gavetas. Mas você só vai aprender, abrir as gavetas quando tiver ali.
tiver na tua frente. Então, só pra encerrar, a teoria e a prática precisam estar alinhadas. Alinhadas, caminhar juntas. Precisam. Sim, sem dúvida. E não pode abraçar por causa da quarentena. Agora é só de assim, ó. Sim, assim, ó. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei quanto que o Fábio cortou, porque a gente tá conversando faz muito tempo. Não esquece de curtir esse vídeo. Comenta alguma pergunta que você tiver pra minha sogra. Ela tem, tipo, muita experiência. E aí depois eu posso perguntar pra ela e eu escrevo aqui a resposta, tá bom? E compartilha esse vídeo, tá bom? E escreve também o que você acha. O que é mais importante, a teoria, a prática ou as duas são? Tchau! Tchau!